Olá, meus queridos estudantes! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e bastante animados. Vamos lá? Vamos pensar em tudo que a gente conseguiu aprender um pouquinho? Vamos relembrar um pouco do que nós estudamos neste período, nos preparando para realizar as nossas atividades, não é mesmo? Então, bora! Vamos começar relembrando o que nós falamos sobre estes vertebrados. O que são esses vertebrados? Como que eles se organizam? E aí? Lembra que nós falamos que os vertebrados recebem este nome porque eles têm uma coluna vertebral, não é mesmo? E aí? O que mais a gente entende destes seres? Eles são divididos em várias subfamílias, em classes diferentes, não é mesmo? Então a gente vai ter mamífero, a gente vai ter ave, a gente vai ter réptil, a gente vai ter várias condições de adaptações do esquema de onde é que este animal está inserido. Como que todo esse processo vai acontecer, não é mesmo? E aí? O que será que faz de um vertebrado diferente de outro para que ele consiga se adaptar e receber a classificação devida? Então, olha só, um vertebrado, por exemplo, ele vai ter a coluna vertebral para ser vertebrado. Mas aí nós vamos ter diferença na questão das aves, na questão do bico, quando ela precisa se alimentar, às vezes, de uma semente, às vezes do néctar de uma planta, não é mesmo? As plumagens, as mais coloridas e diversas. O tipo da pata, porque cada animal tem uma colocação, uma disposição no meio ambiente que vai ser adaptada para que ele consiga fazer todo este processo, não é mesmo? E aí? O que mais? O pelo, a presença dos pelos, não é mesmo? Para que ele consiga manter uma temperatura. Todo este processo vai acontecer e vai ser modificado, dependendo do espaço aonde esse ser está inserido, não é mesmo? Para que isso aconteça de uma maneira que tudo faça ter um peso e esse ser consiga se adaptar, sobreviver, gerar novos descendentes. Então, a gente viu aí que os vertebrados, eles são seres adaptáveis ao espaço aonde eles estão inseridos. O que mais que a gente tem que ver disso tudo? Como é? A gente só tem vertebrados na terra, no solo? E aí? Na água nós temos animais vertebrados? Nós estudamos e vimos que sim, não é mesmo? Então nós vamos ter vertebrados aquáticos e vertebrados terrestres. Mas também vamos ter as aves que vão assim sobrevoar todo o território e também são vertebrados. Não é muito bacana de entender isso? Quando a gente faz um comparativo, a gente percebe também que os vertebrados, eles trazem essa condição de estar se movimentando. Alguns vão ter os filhotinhos dentro de um ovo, não é mesmo? Fazendo a proteção deste novo ser. Outros vão ter o seu filhotinho guardado dentro do seu próprio corpinho também, não é mesmo? Tudo isso nós vimos nesse processo dos invertebrados. O que mais a gente viu? Vocês se lembram? Vamos lá para o nosso próximo slide? E a gente vai então tentar entender. Nós vimos os biomas, a magia de tudo acontecer no seu espaço, as diferenças que existem entre eles, a transição que acontece às vezes entre um e outro, que estão tão próximos que se tornam bem parecidos, não é mesmo? E aí? O que mais a gente tem para falar disso tudo? Nós vamos ter espécies que só acontecem em um determinado lugar.
outras que conseguem permear, transitar entre um espaço e outro. Eles vão se deslocar e fazer tudo isso acontecer. Lembra que nós falamos que quando essa espécie ela acontece somente em um destes biomas, ela recebe um nome? Como que é mesmo? Então ela vai ser chamada de endêmica. É uma espécie que só acontece ali, naquele local. Então, se ela for para um outro bioma, ela vai ser uma espécie intrusa. Ela não pertence ali. Então, ela vai ter que fazer todo um processo de adaptação, não é mesmo? E aí? Vocês percebem que nós vimos os mais variados tipos de bioma? Nós vimos como eles se integram, não é mesmo? Aí a gente viu um pouco do que era o Pampa, nós vimos um pouco do que era a Caatinga, a Mata Atlântica tão importante que a gente tem perdido, não é mesmo? Como que eu posso e quanto eu estou inserida nesse tipo de bioma, onde nós vivemos? Qual é a interferência que eu faço no bioma onde eu estou? E será que um outro bioma faz interferência onde a gente vive e sobrevive? Como os animais se adaptam a cada tipo de bioma, não foi mesmo? Nós vimos como que eles aproveitam o alimento, nós vimos se eles precisam, se são adaptados a um clima mais quente, a um clima mais ameno, se eles têm uma adaptação referente ao clima muito frio, né, à extremidade. E aí, vocês gostaram de estudar isto? O que mais a gente estudou? Vamos lá para o nosso próximo slide para a gente entender um pouco mais. Nós falamos das máquinas. Que máquinas foram essas que nós falamos? Nós falamos que existem máquinas simples e que elas estão inseridas no nosso dia a dia. A gente faz uso e nem se dá conta de que é uma máquina, não é mesmo? O alicate de cortar unhas, o espremedor de laranjas que a mãe usa. E aí, o alicate para fazer as unhas. Lembram que a gente falou das ferramentas do pai? Às vezes, para apertar um parafuso. Falamos das roldanas, das polias, do quanto eu ganho, né, do fazer o movimento, de movimentação de um objeto pesado, sem que eu tenha um esforço exagerado. E aí eu acabe me cansando. Nós falamos de tudo isso e tudo isso está no nosso dia a dia. O quanto vocês têm percebido depois das nossas aulas, do nosso cotidiano inserido nas nossas aulas? Vocês têm parado para pensar? Quando vocês vão cortar um papel usando a tesoura, às vezes, quando vocês precisam empurrar um móvel no quarto, fazendo um processo de alavanca no balanço, tudo isso está ligado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E nada mais são do que máquinas simples que a gente usa na nossa rotina, não é mesmo? Às vezes, só mesmo o movimento de um móvel, arrastar, tirar de um lugar, que você precisa usar o seu corpo como uma alavanca. Eu vou brincar no parque com o meu colega, e aí, né, no balanço, eu vou ajudar o meu pai a fazer um reparo, né, numa tomada. Eu vou usar um alicate, uma chave de fendas. Tudo isso são máquinas simples. Eu preciso carregar algo, coloco num carrinho de mão. Então, todos esses processos que a gente faz no nosso dia a dia, a gente usa máquinas e que a gente hoje já entende que elas fazem parte, né, de máquinas simples e que trabalham dentro da nossa rotina, não é mesmo? O que mais a gente falou nesse período? Vocês se lembram? Vem lá, vamos lá comigo ver no nosso próximo slide do que mais a gente falou. Falamos da questão da condução do calor, da convecção desse calor, de como há uma irradiação. E aí? Quanto disso a gente aprendeu? Nós falamos
que nós não precisamos esquentar um objeto por inteiro. Se eu passo calor em uma parte desse objeto e continuo segurando, por exemplo, se eu coloco uma faca na chama do fogão e fico segurando ela ali e me esqueço, o que acontece? O calor que vem sendo conduzido através desse objeto vai chegar nas minhas mãos e vai me queimar. Muitas vezes isso acontece quando a gente está lá ajudando a mãe na cozinha, não é mesmo? Que esquece a colher dentro da vasilha, dentro da panela que está no fogo, e quando você vai lá para tirar, ela já esquentou. E aí você perdeu, né, todo esse processo ali sem entender o que tinha acontecido. Agora você já sabe que esse processo recebe o nome de condução, não é mesmo? E a convecção? Lembra que nós falamos que na convecção há um processo de movimentação das moléculas, aonde a temperatura que recebe, né, o calor da parte inferior, começa a fazer todo esse processo de fervura, de transição, e as moléculas começam a mudar de posição. E nesta mudança de posição, ela consegue estabilizar uma temperatura igual em todos os pontos deste objeto. Lembram disso que nós falamos? E a irradiação? Ou radiação, lembra que nós falamos que elas são paralelas? Esse irradiar e radiar andam juntos? Quem é o nosso maior astro desta questão do irradiar calor? O Sol, não é mesmo? Se não fosse o Sol, nós não teríamos o nosso aquecer, o aquecer do nosso planeta. E talvez não conseguiríamos sobreviver, não é mesmo? O que mais que a gente pode pensar aí? Lembra que nós dissemos, se a gente estiver com frio, às vezes só de estarmos em um ambiente mais repleto de pessoas, o que vai acontecer? O calor de um pode aquecer o outro, não é mesmo? Usar uma blusa de frio, que é o calor do corpo, do tecido da nossa blusa, que vai aquecer o nosso corpo. Então, todo esse processo da condução, da convecção e da irradiação térmica, ele também acontece na nossa vida cotidiana. E muitas vezes a gente nem para pensar. Vocês já pararam para pensar quando vocês estão lá tomando banho? O calor do chuveiro, quando está muito quente, que embaça o vidro, aquilo ali tudo são moléculas do calor que está aumentando o calor atmosférico dentro do banheiro. E com isso, seu corpo fica aquecido. Todo esse processo acontece de uma maneira muito tranquila, muito natural. E a gente usa tudo isso no nosso dia a dia de uma maneira bem tranquila. Hoje, vocês já aprenderam que nós temos diversas coisas que acontecem, tudo dentro da ciência, dentro do nosso cotidiano. E a gente nem se dá conta disso. Hoje vocês já sabem falar, conversar sobre isso com os pais de vocês, não é mesmo? Explicar muitas vezes para o irmão que precisa entender. E aí, o que mais a gente precisa fazer dentro do nosso estudo? O que eu preciso fazer agora que eu já revisei e sei como tudo acontece? É só você entrar lá na nossa plataforma, resolver as suas atividades e fazer essa devolutiva. E como que faz mesmo para fazer esse processo? Acessando nossas atividades na plataforma SMED-GV. Você vai apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Vai acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Fiquem com Deus. Um forte abraço.